plena campanha do Janeiro Branco. E uma pergunta fundamental que se faz nesse momento é a seguinte: o que fazer pela saúde mental, agora e sempre, para nos ajudar nesse caminho de cuidado com as emoções, com os sentimentos, pensamentos? Está conosco o psicólogo e idealizador desse movimento, eu posso dizer que é meu amigo Leonardo Abrão. Léo, já te cumprimentei, mas mais uma vez, muito obrigada por abrir espaço na sua agenda e vir conversar conosco sobre esse cuidado fundamental, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Campanha é campanha, Campanha né? é campanha, É para a né? gente aproveitar as oportunidades valiosas de falar sobre o assunto da campanha. No caso do Janeiro Branco é saúde mental, e saúde mental nas suas mais variadas formas, né? Saúde mental é um assunto transversal, múltiplo, universal, plural. E quando você nos convida, quando a mídia se abre, está ajudando milhões de pessoas, você pode ter certeza disso. E eu fico muito feliz porque a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa olhar, principalmente porque o mundo está adoecido. Eu já fui lá na página do Janeiro Branco, daqui a pouquinho a gente passa. O mundo está adoecido, as estatísticas mostram quantas pessoas estão sofrendo com vários tipos de transtorno. Quando a gente fala de saúde mental, você bem disse, é muito amplo. A gente não está falando só de transtorno, é maior do que isso. O que interfere? Sim. Veja bem, saúde mental é o eixo em torno do qual a vida humana gravita, gira, né? Nós somos seres psicológicos, nós somos seres psicodinâmicos e somos seres psicossociais. Então, emoções, sentimentos, comportamentos, né, relacionamentos, tudo isso tem a ver com a forma como nós estamos no mundo. Essa forma de ser, agir, sentir, pensar, viver, comer, trabalhar, amar, dirigir, votar, rezar, tudo tem a ver com saúde mental. Saúde mental pressupõe questões da economia, da política, da cultura, das artes, né? Da religião, da espiritualidade. Então, aonde tem o ser humano, ali tem uma questão da saúde mental. E não é somente a doença. As pessoas tendem, o nosso modelo é sempre focado na doença, né? O paradigma da doença. Mas nós precisamos avançar. Nós não podemos pensar que falar sobre saúde mental é falar somente, sempre sobre doença. Né? Sempre está falando sobre doença. É óbvio que os transtornos mentais, vamos pegar alguns transtornos mentais mais clássicos que as pessoas conhecem. Certo. Transtornos do humor, como por exemplo a depressão, a bipolaridade, né? Os transtornos de ansiedade. Vamos pensar em outro transtorno, o alcoolismo, a dependência química, o uso abusivo de substâncias psicoativas, né? Então são muitos transtornos. Mas falar sobre saúde mental não pode ser falar somente sobre isso. Isso faz parte. É igual uma pizza, Mônica. Certo. Os transtornos mentais, depressão, bipolaridade, alcoolismo, dependência química, todos esses elementos fazem parte das discussões sobre saúde mental, mas saúde mental não se resume somente a isso. Sentido de vida, propósito de vida, qualidade dos relacionamentos, qualidade do casamento, qualidade do trabalho, autoconhecimento, autoestima, autodeterminação, práticas, hobbies, se a pessoa tem um hobby ou não, caminhada, jardinagem, se ela tem uma boa leitura, né? O que ela consome, a qualidade das relações dela, boas amizades, bons amigos, boas companhias, tudo isso tem a ver com saúde mental. Sabe o que eu penso quando você traz isso de uma forma tão ampla, né? O exemplo da pizza foi ótimo para a gente entender o tamanho e a proporção. E aí o que a gente parece que está vivendo hoje no século XXI, quando a gente fala de mundo adoecido, é que parece que as pessoas estão, sabe assim, sabe quando a gente dizia feito barata tonta? Não sei se eu posso usar essa expressão, mas assim, não conseguem se relacionar, não conseguem conversar, há muitos conflitos, há os conflitos internos e tudo isso está levando a uma preocupação grande de todos nós. Por isso que eu digo que saúde mental também é um assunto plural, porque precisa da ajuda, não só da psicologia ou da psiquiatria, mas a saúde mental também ela precisa de conhecimentos das ciências sociais, das ciências políticas, porque o ser humano é um ser social. Então, veja bem, nós estamos aí em 2025, né? Chegamos no primeiro quarto do século XXI. Mônica, lembra nos anos 70, lá em 1970, o Brasil até ganhou uma Copa do Mundo, Sim. tinha aquela musiquinha assim, ó, 90 milhões em ação. Nós éramos 90 milhões, há 50 anos atrás. Hoje somos quanto em 2025? 213 milhões, mais do que dobrou em 50 anos. Né? 90 mais 90, 180, Isso, mais do que dobrou mais do que dobrou em 50 anos. Então pensa, o mundo nos últimos 50 anos também mais do que dobrou. Né? Nós passamos de 8 bilhões de pessoas. Isso interfere na saúde mental? 8 Sim. bilhões de pessoas.
Você tromba com gente no trânsito, você tromba com gente na igreja, você tromba com gente, né, nas praças. Então, a gente tem que começar a ampliar a visão sobre saúde mental e entender que é um mundo mais apertado, é um mundo mais difícil, é um mundo mais intenso. Violento. Aí vem os desdobramentos, é um mundo mais competitivo. Né? Imagina começar uma vida há 50 anos atrás, é diferente de começar uma vida hoje. Né? Basta conversar com as gerações. Tem muitos estudos nesse sentido. Então, é um mundo mais cheio, é um mundo mais lotado, é um mundo com problemas ambientais, é um mundo com problemas políticos, é um mundo namorando novamente com a corrida bélica, é um mundo que ameaça as conquistas democráticas, tem superpopulação, tem competitividade no mercado de trabalho, como nunca antes na história da humanidade, essa competitividade em todos os campos. Então, tem muitas pressões sobre os seres humanos, né, na atualidade, nessa chamada, alguns estudiosos chamam de pós-modernidade. Então, tem muita pressão e tem muita gente adoecendo. Tem muita gente adoecendo nesse contexto. Mas sabe qual que é a boa notícia? Me conte. Amiga, amigo que está nos assistindo, amiga que está nos assistindo, há o que possa ser feito. Mas vamos parar por aqui. Há o que possa ser feito. É isso. E, inclusive, a pergunta desse ano da campanha, eu achei sensacional, porque eu acompanho, né, o Janeiro Branco tem 11 anos, desde 2014. Desde 2014. E a pergunta é, o que fazer pela saúde mental agora e sempre de janeiro a janeiro? Já já o Leonardo Abrão vai conversar, vai falar sobre isso. Mas antes, deixa eu trazer uma pessoa, porque a gente foi às ruas, porque a gente, né, conversa com tantas pessoas, né, Léo? A gente escuta tantas pessoas, e a nossa repórter, a Tatiana Ribeiro, está justamente agora com uma pessoa que vai dar um depoimento para a gente. Ela está no centro de Uberlândia, ali próximo ao Uberlândia Clube, que é uma relíquia de Uberlândia, que está sendo reformado. Tati, boa tarde para você. Nos conte quem é a nossa amiga que vai conversar conosco agora também. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, nós estamos aqui na Santos Dumont, né, onde ficava, né, o Uberlândia Clube, como você disse, uma relíquia realmente da cidade. E nós estamos com a Ludmila, que vai contar pra gente um caso que ela viveu, né, na pandemia. E aí agora eu vou deixar então que a Ludmila conte pra gente, dê o depoimento dela. Boa tarde. Eu trabalho na área da saúde, eu sou enfermeira e na época da pandemia eu trabalhando em 2 hospitais aqui na cidade, públicos. Um era pronto-socorro, então vivi diversas situações muito difíceis, perdas, né, que via pacientes perdendo a vida, familiares desesperados, e isso infelizmente mexeu muito com o psicológico, né, o mental da gente, profissional da área da saúde. Uma situação muito difícil, uma época terrível, então desenvolvi crise de ansiedade, fiquei muito tensa e sono, distúrbio de sono, de alimentação. Então eu pensei, eu preciso procurar alguma coisa que eu gosto de fazer para me tentar relaxar. E procurei fazer uma atividade física, procurei fazer terapia, que foi onde eu consegui me neutralizar daquela situação, porque era uma situação terrível. Não foi difícil, perdi também familiares na época, inclusive o meu pai faleceu na pandemia de Covid. Depois veio o diagnóstico de autismo do meu filho, onde também foi um turbilhão de emoções. Eu precisei me centrar, procurar novamente uma ajuda psicológica para me poder entender o que eu precisava fazer, para me poder ficar bem mentalmente, para poder cuidar dele, para ele ficar bem também. Então a gente tem que se cuidar, né? Façam terapia, é muito importante. Exatamente, você falou algo que é assim, essencial, a gente tem que se cuidar, né? Sim, com certeza. Não só o corpo, como o psicológico, o mental, encontrar alguma coisa que você gosta de fazer, que te dê prazer, você sair, distrair a cabeça, a mente, estar com alguém que você gosta, conversar. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda se você não está se sentindo bem. Conversar, pedir ajuda, procurar uma ajuda psicológica, profissional. Às vezes em casa ou no seu ambiente de trabalho você não consiga esse apoio, mas você consegue com algum profissional, né? Exatamente, nós estamos com um profissional lá no estúdio. Mônica, é com você. Muito obrigada. Nossa, agradeço imensamente a Ludmila, né? Corajosa, veio, contou pra gente um pouco do que ela viveu, tá aí bem, né? E entendendo, Léo, é importante isso, e foi legal o recado dela. Não tenha medo de procurar ajuda profissional, né? Cada um de nós precisa, todos nós precisamos, né? E essa coragem dela de entender esse movimento da vida. Sim. Tem um pensamento bonito, eu não me lembro o autor agora, mas diz o seguinte:
A vida não tem equilíbrio, a vida tem equilibristas. Adorei, vou procurar Olha, quem é. Que frase mais assertiva, né, Léo? A vida não tem equilíbrio, a vida tem equilibristas. Porque o tempo inteiro a gente está lidando com desafios, né? E às vezes parece que está tudo certo, no dia seguinte... Desmorona e faz parte da vida. Mas também às vezes a gente está lá no fundo e passa um tempo, o sol nasce de novo, porque ele está sempre nascendo para nos dizer, levanta que eu estou levantando junto com você. E a pessoa consegue se reerguer. Mas depois cai de novo, depois se reergue. E assim é o movimento da vida. Basta olhar para a história da humanidade. A história da humanidade, a história dos coletivos sociais, a história dos movimentos sociais e a história dos indivíduos. Então tem altos e baixos. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Inclusive tem um psiquiatra vienense do século XX que ele dizia que o importante não é esperar que não haja sofrimento na vida. A vida vai trazer sofrimento. Faz parte da vida sofrer, tá? É da condição humana o sofrimento. O que a gente precisa aprender não é evitar o sofrimento. O que a gente precisa aprender é como sofrer. É o Viktor Frankl. Ah, sim, já li. Viktor Frankl, que inclusive ficou preso em um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Vai encontrar sofrimento, você vai se deparar com momentos de sofrimento, mas como é que nós vamos fazer para passar por esse momento? Então, uma coisa que pais, tutores, responsáveis, adultos, líderes religiosos podem ensinar para as pessoas: olha, sofrimento vem, vai bater na porta, vai te abraçar, é inevitável, mas como é que você vai fazer com ele? Aprenda a sofrer. É por isso que o Janeiro Branco é uma campanha que deu tão certo, né? Nasceu aqui, nasceu do seu colo também, de Uberlândia para o mundo, acontece na Ásia, na África, na Europa. É uma campanha internacional. A maior do mundo sobre saúde mental hoje é o Janeiro Branco, nascido na nossa terrinha. E é verdade, das mãos da Mônica Cunha também. Lá em 2014. A gente precisa falar sobre isso o tempo inteiro com as pessoas, porque todo mundo vai sofrer, mas como lidar com o sofrimento, o que fazer com o sofrimento, como encaminhar o sofrimento, processar, e o Viktor Frankl também dizia, como aprender com o sofrimento. A gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Fica à vontade. Olha, tem muita gente comentando aqui, tem uma amiga minha, você sabe que eu estou cheio de amigos aqui, né? Essa turma que acompanha e que pega para si também todos esses temas que a gente traz. Aí aqui rapidamente tem minha amiga Maria, ela falou que sofre com ansiedade, toma remédio controlado há mais de 3 anos, é muito sofrimento. Ela falou que se fica sem o remédio, aí dá problema. Com essa conversa que a gente vai ter no próximo bloco, dá pra gente ajudá-la, não dá? Sim. Como é que a gente lida com esse sofrimento? O Janeiro Branco está aí para ajudar todo mundo que está procurando alguma inspiração, informação, aprendizado sobre essa condição humana, a condição da saúde mental. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o meu amigo Leonardo Abrão, que é psicólogo, escritor, palestrante e que está aqui justamente hoje no Você, para conversar sobre a saúde mental. Então participe e compartilhe, vai lá no YouTube e manda o programa ao vivo para todo mundo que você conhece, tá? E no próximo bloco a gente traz também opções para as férias das crianças no Parque do Sabiá, porque são várias opções e isso também é cuidar da saúde mental, né? Dos meninos e das meninas. Ah lá, ó, que boniteza o Parque do Sabiá. Já volto. Ô, lindura! Da nossa saúde mental, eu estou aqui com o Leonardo Abrão, que é psicólogo, idealizador da campanha, escritor, palestrante, justamente para a gente responder a pergunta tema: o que fazer pela saúde mental agora e sempre? Aí deixa eu trazer alguns comentários antes da gente trazer algumas das dicas, Léo. Tem a Paula do Bairro Brasil, ela diz que há 6 meses sofreu um AVC depois de muitos acontecimentos de pressão psicológica, tanto do trabalho quanto da família. E após esse episódio, ela passou a ter crise de ansiedade. Uma das ferramentas que ela traz agora para poder lidar com tudo isso é aprender a dizer não. Sim. Na verdade, o corpo humano, ele é uma simbiose, né? A parte física, a parte psicológica, mental. A parte orgânica, né? Sistema excretor, sistema circulatório, sistema respiratório e os sentimentos, as emoções. Tudo isso aqui, tudo isso, né, acontecendo nesta unidade chamada ser humano. E essas pressões todas da vida moderna, dessa chamada pós-modernidade, dessa superpopulação, da crise climática, das dificuldades políticas, né, da competitividade crescente do mercado de trabalho, das comidas não naturais, muitos alimentos ultraprocessados, estilos de vida sedentários, é tanta coisa. Tem um médico, balaio, né? Não, tem um médico norte-americano que esses dias disse em uma entrevista que a sociedade está armada contra a humanidade. A própria sociedade está armada contra nós. A sociedade está armada. E ele sabe, esse médico norte-americano, ele é especialista em AVC. Olha, no hospital lá em Mississippi, nos Estados Unidos. Especialista em AVC. E ele falou isso, a sociedade está armada contra nós.
contra a própria humanidade. Não cuida, né? Não cuida, e estilos de vida, ideologias, né? Scripts culturais, princípios culturais. Preconceito. Antinaturais, bastante violentos, agressivos em relação às necessidades psicológicas do ser humano. O ser humano tem necessidades biológicas, tem necessidades psicológicas, tem necessidades sociológicas, ecológicas. E a nossa sociedade, por causa da maneira como ela está organizada e sequestrada pelo interesse, né, de poucos indivíduos e poucos grupos econômicos, tem levado os sujeitos e as pessoas a adotarem maneiras de ser, agir, sentir, pensar antinaturais. E que estão cobrando um preço muito alto. É gastrite, é AVC, é depressão, é câncer, é ansiedade, é suicídio, é infarto, é burnout, é fadiga. Então tem muita coisa. Por isso que nós estamos aqui, bem intencionados, dedicados, quase missionários da causa da saúde mental, para falar, gente, vamos lá, vamos ver o que pode ser feito, o que você, o que eu, né? Agora é hora já de falar das dicas, né? Dos caminhos para a saúde mental. O que a gente pode fazer? Inclusive, a gente separou, porque lá no site, o site oficial do Janeiro Branco é janeirobranco.org.br. Você tem vários artigos, vocês podem conferir lá também. E nós temos 12 sugestões ali para a gente cuidar da nossa saúde mental, mas nós separamos aqui, nós do Você, separamos algumas para o Leonardo comentar conosco. Pessoal, me ajudem aí, o pessoal do Switcher, meus amigos queridos que cuidam de mim. Faça atividade física. Mais uma vez essa semana a gente falando dos exercícios, olha. Está mais do que provado. Todo dia sai um estudo mostrando que caminhada, corrida, flexão, natação, futebol, ciclismo, né? Ginástica funcional, pilates, esporte coletivo, alguma coisa naquilo que você se encaixa. Porque a gente não pode achar que tudo serve para todo mundo, né? Então, eu gosto mais de caminhada e agora estou aprendendo a correr. Que legal, Léo. Sim, estou entrando nessa de corrida, inclusive vai acontecer agora no final de janeiro, no último domingo deste Janeiro Branco, aqui em Uberlândia, a primeira corrida oficial do Janeiro Branco. Nós temos que divulgar. Primeira corrida oficial do Janeiro Branco por causa dessa visão integral, saúde física e saúde mental. E eu estou aprendendo a correr, Mônica. Você em casa, quando comecei a correr, eu dava conta de correr 30 segundos. E aí eu já quase desfalecia. Aí depois eu consegui 1 minuto. Aí depois eu consegui 5 minutos sem parar. 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, 2. Hoje eu já consigo 3,6. Parabéns, meu amigo. Já consigo 3,6 quilômetros ininterruptos em 21 minutos. A minha meta é chegar em 5 quilômetros para participar da corrida, no último domingo deste mês de janeiro, tá? Corre no site, no nosso Instagram, Janeiro Branco, que você vai ter mais informações. Eu vou chegar em 5, porque ajuda a combater o estresse, ajuda a combater burnout, ajuda a combater depressão, ajuda a combater ansiedade e traz outros ganhos secundários. Sabe o que eu estou aprendendo com a corrida? Concentração. Aí. Disciplina. Aquietar a mente. Exatamente. Porque aquieta. Sim, porque você tem que concentrar energia para dar conta, né? E aí, no meio da corrida, o meu cérebro começa a pensar no Janeiro Branco, na palestra, na entrevista. Eu falo, peraí, presente aqui e agora. Você está correndo. Foco nos seus passos, foco na sua respiração. Então a corrida está me ajudando a disciplinar a mente. Ou seja, uma atividade física trazendo resultados para a minha saúde mental. Exato. Ao invés de eu estar longe e distante de mim, eu estou presente. Você falou uma coisa, foco nos passos, foco na respiração. E aí sabe o que me veio? Que para cuidar da saúde mental, além das atividades físicas, o dormir bem, alimentar-se de forma saudável, conversar consigo mesmo de forma amorosa. Autoconhecimento. Porque às vezes a gente se chicoteia. Não, sim, autoconhecimento para entender o quão duro somos, né, conosco. Né? Ou também o quão moles, né? Porque às vezes a gente também é muito condescendente, permite tudo, deixa tudo e quando vê, virou uma bola de neve e os problemas que eram pequenininhos a gente permitiu que virasse uma avalanche nas nossas vidas. Então, investir em autoconhecimento para saber. E dentro do autoconhecimento, existe a questão também do auto-perdão, que é essa conversa amorosa. Nós cometemos erros ao longo da vida. Você já cometeu erros. Eu já cometi erros. Meu Deus. E nós temos que aprender a nos auto-perdoar, porque ninguém nasce sabendo. Né? Nós não nascemos mestres. Nós vamos aprendendo e cada dia a gente aprende uma coisinha e vamos chegar no final e há quem acredita que a gente volta para aprender mais. Né? Tem quem acredita. Então, auto-perdão é tirar esse peso de cima. Né? A sociedade não nos educa em tudo que é importante.
Não existe psicoeducação. Nunca tinha existido uma campanha sobre saúde mental. Na escola aprende física, química, biologia, matemática, conta, mas não aprende sobre ciúmes, raiva, não aprende autocontrole. Tá precisando rever Não aprende isso, nada disso. Aí a gente comete erros. Ora, nós também somos vítimas de nós e de uma sociedade que não educa, não acompanha emocionalmente, né? Não tem nada disso. Então, peraí, errei. Então, vou me perdoar, vou reparar o erro em relação a quem eu prejudiquei, em relação a mim, e seguir. Porque o meu aprendizado pode inspirar outras pessoas também a se auto-perdoarem e a prosseguirem. Ai, tão bonito isso. Ó, só para vocês entenderem que eu preciso chamar a Tatiana, que tem mais uma pessoa querendo conversar conosco. Tem a hobbies terapêuticos. Gente, estou aprendendo a bordar. Vocês não fazem ideia do que o bordado tem feito para a pessoa que vos fala. É mais calma, é saber que eu posso, é retomar minha capacidade, é conviver com outras pessoas, escutar outras pessoas. Só para... O bordado e os ganhos em torno dele, né? Autocontrole, concentração, paciência, respiração, relacionamentos, amizades, pertencimento, arte. A arte, é isso, né? Agora, você se encontrou no bordado. Encontrei. Eu me encontrei na caminhada e na corrida. Há quem se encontre na pescaria, na jardinagem, na dança, não é? No voluntariado. Nessa missão, né? Procura a sua atividade terapêutica. O que vai te fazer bem? Temos ali a gentileza, a paciência, a tolerância e a sensatez, que são pilares também, eu acredito, até de seres humanos mais polidos e civilizados. Vamos chamar a Tatiana? Bora, vem, Vamos Tati. chamar. Tati, quem é que está com você? Bonita e sorridente a nossa amiga. Tá nervosa um pouquinho? Então, eu estou aqui com a Luciane e ela vai contar pra gente, né? Ela vai dar o depoimento dela de alguma situação que ela está passando, inclusive nesse momento, Mônica e Leonardo. Olha só, me conta aqui, Luciane, boa tarde, primeiramente. O que está acontecendo? Então, você me perguntou sobre a saúde mental, né? Ansiedade, pânico, depressão. Eu estou passando nesse momento, mas assim, já são anos, mais de 3 anos, perturbação de sossego com os latidos de cães dos vizinhos. E eu moro há 30 anos nesse lugar, também os meus vizinhos, mas desenvolver esses latidos de cães, e assim, eu não durmo, eu não como, para me assistir na televisão, eu tenho que fechar a janela toda da minha casa, e desenvolver o pânico, que eu tive que tomar remédio, eu estou com crise de labirintite também, tive que fazer audiometria, e depressão, tudo que você puder imaginar. Tô assim, me jogaram no chão literalmente. E é latidos incessantes, dia e noite, madrugada, de manhã, na hora do almoço, no café. Você pode chegar lá toda hora. E eu não tenho paz. É desesperador. Vou te falar, eu tô no pó. E você tem feito alguma... A gente está assistindo aqui, né, no estúdio, e o Leonardo está falando sobre algumas coisas que a gente pode fazer, né, para melhorar isso. Você tem tentado também nesses 3 anos? Eu tenho tentado, é parede de meia muito colado mesmo. Os latidos é muito alto, muito, mas muito. Ó, já tentei colocar o foninho, o aparelho que eu comprei no foninho para colocar. Eu não tenho o que fazer. Dentro da minha casa, eu não tenho o que fazer. Só se eu colocar tudo acústico, tudo assim, eu não tenho condições de fazer. Então, assim, é base de oração, de choro, de desespero. Os vizinhos todos já sabem. Eu saio na rua gritando, pedindo socorro, porque eu não aguento mais. Tudo que você puder imaginar, eu já tentei. Nossa, tomara que você consiga resolver essa Amém, situação, peço Luciane. a Deus. Então, Mônica, você vê, né? Na verdade, ela está vivendo uma verdadeira tortura dentro de casa que já ocasionou aí, né? Síndrome do pânico, depressão, ansiedade, várias outras doenças, né? Que a gente tem aí emocionais. Voltamos com você. Agradeço muito a Luciane, viu, Tati, por conversar conosco, desabafar, trazer essa situação que ela está passando e que as autoridades possam olhar isso com mais atenção. Porque existe lei. Inclusive aqui, Léo, no Você a gente discutiu. A lei as pessoas precisam respeitar. Olha aí o que uma situação trouxe para o mundo dessa mulher. Uma das dicas que o Janeiro Branco 2025 está trabalhando, né? Você disse que são 12 passos, Isso. né? Que nós selecionamos como importantes, essenciais para começar esse processo de educação social. Né? Faça atividades físicas, durma bem o suficiente, alimente-se bem, a gente estava colocando. Uma das dicas é também conheça os seus direitos, exerça os seus direitos e defenda os direitos alheios. Né? Então, nós vivemos em sociedade, a sociedade tem regras, tem leis, é preciso que as pessoas respeitem essas regras.
quanto mais respeitarmos as regras, quanto mais respeitarmos a convivência social, mais a saúde mental sai ganhando. Então, por exemplo, é o caso de procurar um advogado? É o caso de pedir ajuda, né, ao sistema jurídico brasileiro? É o caso de conhecer a lei que protege a paz, né, que evita que as pessoas perturbem umas às outras? Talvez seja o caso de começar por aí. Mas, para além da questão jurídica, né, também olhar para como nós reagimos àquilo que acontece conosco. O Viktor Frankl, que eu estava falando anteriormente, ele disse também que é importante, ele e vários filósofos, vários sábios da humanidade já falaram isso de outras maneiras. Não interessa o que acontece conosco, interessa como nós vamos reagir ao que acontece conosco. É óbvio que interessa o que acontece com a gente, mas como é que nós vamos reagir? Se eu sou vítima de uma violência, como é que eu vou reagir a essa violência? O quanto eu me protejo ou não? O quanto eu procuro os meus direitos ou não? O quanto eu consigo agir e enfrentar essa situação? Nesse sentido, as pessoas devem procurar entender o seguinte: a forma como eu reajo também está dizendo como eu estou me colocando no mundo e como é que estão os meus sentimentos, os meus pensamentos. Deixa eu contar uma história muito rápida. Sim. Eu já tive um problema parecido com esse. Aqui a gente não conhece a pessoa, a gente não está numa consulta com ela, a gente não está numa terapia nem mergulhando verticalmente na história dela porque nós não conhecemos. Mas o meu caso em particular eu conheço. Eu sofria demais, mas eu sofria muito com as famosas maritacas. Ai, tadinhas. Eu sofria com maritacas. Uberlândia parece que é o reino das maritacas lindas. É o epicentro, né, lá em casa da também espécie, tem. Né? Então eu não conseguia dormir, eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer nada por causa das maritacas. Aquele passarinho verde que fica em cima do poste, no fio, de 2 em 2, 3 em 3, e uma gritaria. E eu filmava, e eu desabafava com minha esposa, mostrava para meus amigos. Eu não conseguia fazer mais nada na minha vida. Entendi. Mas aí eu comecei a fazer terapia. Esse é o meu caso, não estou dizendo que é o caso dela. Sim. Mas no meu caso, quando eu fui para a terapia e comecei a colocar para fora os meus tumultos, as minhas questões, as minhas angústias, os meus problemas, fui colocando para fora, de repente eu fui percebendo que eu não percebia mais as maritacas. De tanto esvaziar, de tanto me resolver, de tanto ter uma Entendeu o seu barulho? Eu entendi o meu barulho interno e as maritacas não faziam mais diferença. Hoje eu ando pela rua, eu vejo os maritacas e falo assim, tudo bem? Pode gritar o tanto que você quiser, que eu estou esvaziado de alguns barulhos internos. Não estou falando que é o caso dela, mas no meu caso foi isso. Então, numa ponta, vamos entender o convívio social, a regra, a lei. Que existe. No outro extremo, como é que eu estou reagindo, o que eu estou tolerando, permitindo, perpetuando, né, dentro dessa situação. Ô, conversa boa. Vou pro intervalo, já volto, respira, toma uma água, faz um café que eu volto com a Alexia, volto com a Silvana, querida. E Rosália, também amamos você, viu? Um beijo, até já. Bem, estamos de volta com o Leonardo Abrão, que é psicólogo, idealizador, junto com uma outra equipe também sobre o Janeiro Branco, essa campanha tão importante que ganhou o mundo, e a gente está conversando sobre a nossa saúde mental. Preciso muito agradecer, Léo, essa turma que está participando, desabafando conosco, muito obrigada pela confiança. E muita gente falando que está ansiosa. A Alexia quer saber a raiz da ansiedade. A Kênia, minha amiga querida aqui, falou que tem pânico de ficar em lugares fechados. Ela falou que nunca passou por isso e ela respira fundo, tentando, né, controlar isso. E uma dor no peito. Tudo isso tem a ver com a ansiedade. E uma outra amiga nossa que eu te mostrei e que está numa situação complicadíssima, ansiedade, remédio controlado e pensamentos nada bons. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse dado é de 2019, mas novos estudos estão confirmando o fato de que a sociedade brasileira é a população mais ansiosa do mundo. Então, o Brasil é o país campeão de ansiedade. E em relação à depressão, nós somos campeões aqui na América Latina. Então, nós estamos muito mal. Aliás, ainda bem que o Janeiro Branco nasceu aqui no Brasil e é a campanha brasileira sobre saúde mental, porque é o povo mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o mais deprimido da América Latina. Nossa. Nós temos taxas de suicídio que são absurdas em termos absolutos, muito racismo, muito machismo, né, fanatismos, muitas violências urbanas, feminicídio. Nossa. Então, desigualdade social muito grave. Nós precisamos parar para pensar sobre o que nós estamos fazendo das nossas vidas individuais e das nossas relações sociais. Mas voltando a falar sobre ansiedade, é claro que cada ser humano é um universo
E cada ser humano tem uma história. Então, dizer qual é a raiz da ansiedade, você não é igual matemática, né? Raiz de 4 é 2 e pronto. Não, quando a gente está falando de seres humanos, a gente tem que considerar a especificidade das histórias, as particularidades, como é que foi essa concepção, como é que foi a gestação desse bebê, como é que foi essa infância, essa adolescência. Então, é irresponsável a gente apontar uma causa única, universal para essa diversidade humana. Mas há teorias que trabalham muito a ideia de que a ansiedade tem muito a ver com uma sensação profunda de desamparo. Não estou dizendo que é a raiz, mas muitas pessoas sofrendo de ansiedade ou passando por profundas crises de ansiedade, quando você vai conversar com elas, quando você vai entrevistar, vai entender, vai mergulhar nas vidas delas, lá no fundo tem uma sensação de desamparo, de desproteção. Uma sensação de um vazio que a pessoa não consegue proteger, preencher com algo que a substancie, que a motive, que a preencha, e algo que lhe dê a sensação de proteção, de solidez, de integralidade, né? De posicionamento. Então, esse desamparo, repetindo, não tem uma raiz única, mas em muitos casos de ansiedade, a desproteção, a sensação de que não vai dar conta ou do serviço, ou não vai dar conta ou do casamento, ou não vai dar conta de atender, de viver sozinha, ou não vai dar conta de estar numa praça, numa praia, ou num lugar fechado, entende? Então, é importante as pessoas começarem a se perguntar o seguinte, juntamente com um exercício de respiração, né, de atividades físicas, um hobby terapêutico, boas leituras, boas companhias, para proteger a sua saúde mental. Mas eu estou com medo de quê? Não é a única pergunta e nem a resposta universal para toda a ansiedade que existe sobre a face da Terra. Mas vamos apontar algo para a humanidade. Essa é a importância da campanha. Me dá um caminho. Eu estou com medo de quê? A minha sensação de desamparo... É por quê? É porque eu estou me sentindo desamparado ou desamparada aonde? O que está me soterrando de pesos, responsabilidades, sobrecargas? Na família, no trabalho, na igreja, porque também tem. Sim, claro que tem. Nas relações religiosas. O que eu acho que eu não estou dando conta? E a partir daí você puxa um fio da meada para ir reconstruindo o seu posicionamento na sua relação consigo, na sua relação com o trabalho, com a religião, com os vizinhos, com a família, enfim. E aí você vai buscando mais solidez, né? É igual essa mesa. Se a gente botar uma sobrecarga que essas pernas não dão conta... Ela vai desabar. Ela vai desabar. Eu já desabei. Eu já tive crise de ansiedade. Eu acho legal o Janeiro Branco, que é uma campanha humana. Verdadeira, de baixo para cima. Né? Eu já tive momentos profundos. O psicólogo está dizendo que já teve profundos momentos de crise de ansiedade, inclusive de transtornos do pânico. Porque eu já me senti desamparado. E acho que tem a ver com o Janeiro Branco, nasceu inclusive para a gente falar sobre isso. Então, e eu depois consegui entender, eu estava me sentindo desamparado, desprotegido e frágil aqui, ali, ali. E fui trabalhar isso. Tão bom, né, a gente ouvir, porque a gente pode dar o primeiro passo. Teve uma pessoa que perguntou aqui, o primeiro passo é você detectar isso e buscar ajuda. Agora, eu quero trazer também, o nosso tempo está quase terminando, mas a Silvana Borges trouxe o seguinte, ela trouxe a questão da internet, que a internet muitas vezes está trazendo algo assim, dedos apontados, julgamentos, críticas destrutivas e muito conflito, parece que sem necessidade. A internet também tem esse papel na nossa saúde mental? As redes sociais, quando a gente está falando da internet, basicamente as redes sociais que estão prejudicando muito a humanidade. Tem estudos, sobram estudos falando sobre isso. Então significa que a internet e redes sociais são sempre prejudiciais? Claro que não. Olha aqui, nós estamos ajudando pessoas a quilômetros de distância, né? Então, assim como todo instrumento, essa almofada aqui, Mônica, essa almofada é uma tecnologia. Eu posso usar para o bem ou para o mal. Ou para o mal, não é? Qualquer recurso, seja um carro, uma roda, um celular, uma faca, qualquer coisa, podemos usar para o bem e para o mal. O problema é que, como a humanidade nunca recebeu psicoeducação... política pública. Como faltam políticas públicas para distribuição de renda, justiça social, né, garantia de moradia, de saúde, de educação, de transporte público, segurança, etc., as pessoas estão se machucando. As pessoas estão deteriorando a si e as suas relações. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o primeiro de depressão da América Latina. Então, tudo isso vai desembocar em algum lugar. A rede social é um local de desaguar esses conflitos, esse analfabetismo emocional,
esse analfabetismo social, esse analfabetismo jurídico, essa falta de letramento, né, emocional, jurídico, etc., vai desembocar. E está desembocando neste aparelho aqui, que é um recurso maravilhoso, mas as pessoas estão projetando, estão deslocando para ele as suas questões mal resolvidas. Então, eu estou me sentindo tão agredido, ao invés de olhar para a raiz disso, eu vou agredir outro. Eu estou me sentindo tão desamparado, ao invés de olhar para a raiz disso, eu vou gerar desamparo para terceiros. Eu estou me sentindo tão roubado os meus direitos, ao invés de olhar para isso, eu vou deslocar e vou tirar os direitos alheios. Então, nós estamos fazendo um movimento muito ruim de deslocamento, projeção das nossas questões mal resolvidas para cima dos outros. E às vezes é para cima dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso parceiro, nossa parceira, para cima do patrão, para cima do funcionário, para cima do policial e vice-versa. Então, Janeiro Branco está aí, vamos voltar para finalizar. O Janeiro Branco está aí para convidar a humanidade na virada de ano, que é muito simbólico. Sim, totalmente simbólico. Fechando o ciclo, abrindo o ciclo, né? E a cor branca, uma folha em branco, né? Vamos olhar para dentro, porque quem olha para dentro, né, acaba despertando. E vamos ajudar as pessoas próximas a nós a despertarem também. Ou isso, ou nós vamos ter sérios problemas. É esse o caminho, a gente vai se ajudar. E o você, hoje, quis justamente isso, convidando o Léo, trazendo essa conversa importantíssima para que você se ajude e para que você possa ajudar outras pessoas. Do seu jeito, conversando, faça roda de conversa, chama a turma para conversar. Aí na empresa, gente, temos psicólogos excelentes aqui em Uberlândia, na nossa região. Então chame para sua empresa, principalmente agora, né, Léo? E de janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro, não é só agora, mas também fevereiro, março e vamos que vamos. Léo, Janeiro Branco. Janeiro Branco. janeirobranco.org.br. E leia aqui em voz alta, Mônica. Ou a gente cuida da mente ou a mente acaba com a gente. Essa camiseta você pode comprar, tá lá no site. Para ajudar o Instituto, a ONG do Janeiro Branco. Obrigada. Amiga. Olha, eu estava pensando aqui, eu sou muito abençoada. Porque primeiro tenho profissionais como o Léo, né? Entre todos que vieram, que vêm para ajudar a gente. E você, que toma para si, pega para você e eu fico muito feliz. E agora eu preciso contar algo. Não entre um café e outro, vamos para lá?